Você já parou para pensar que tem alguns conhecimentos que são chaves, só que nem todo dev explora e que inclusive esses conhecimentos poderiam transformar a vida de muitos usuários por aí? No universo da programação, isso é bem comum, tá? Claro que se você for parar para pensar em todas as possibilidades que existem por aí, em cada pequeno detalhe e possibilidade dentro de uma mesma linguagem ou ferramenta, é claro que realmente fica muito difícil de estar por dentro de tudo. Mas o fato é, existem muitas possibilidades ainda que não foram exploradas. E como programador, um dos grandes diferenciais é ter a curiosidade de buscar novidades e de tentar, de experimentar novas maneiras de usar a mesma coisa, de uma forma que fique mais fácil para o usuário. E é exatamente isso que eu vim te mostrar aqui, porque é algo que eu já estava ansioso para trazer aqui e, inclusive, eu não vi nenhum conteúdo de fácil acesso por aí ainda, hein? Então, hoje eu quero falar para você do React Native Camera Vision, que é uma biblioteca incrível, como você nunca viu no React Native. Inclusive, ela tem suporte para utilizar com Expo, tá? Não confunda ela com o React Native Camera, tá? A diferença do nome pode ser pequena, mas na prática não dá para comparar, porque as possibilidades são muito maiores no React Native Camera Vision. O React Native Camera, ela é um componente de câmera mais abrangente. Ela permite utilizar os recursos da câmera que a gente já está acostumado, como vídeo, foto, ler código de barras e até, inclusive, fazer reconhecimento facial. Mas então, qual é o diferencial dessa biblioteca que eu quero mostrar para você hoje? Então vamos lá, para começar, já tem uma comunidade engajada e também é fácil de usar e tem muitas features para você usar e experimentar, você vai ver daqui a pouco na prática. E o maior diferencial dessa lib é que ela te dá o poder de controlar a câmera do dispositivo do usuário. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui do que você é capaz de fazer com ela, tá? Por exemplo, você pode ter o controle de tirar foto, gravar vídeo, manipular o zoom, também manipular o flash, entre vários outros exemplos. É claro, ao implementar em sua aplicação, utilize isso para bons propósitos e lembre sempre de respeitar todas as questões de segurança do LGPD e, claro, ter bom senso. Mas não é só isso não, tá? É aqui que essa biblioteca, então se liga só porque é aqui que essa biblioteca vai te surpreender. Porque o React Native Camera Vision, ele permite processar os frames, ou seja, ele pode ser utilizado para literalmente traduzir o que a câmera vê. Olha que incrível isso! E nesse sentido, existem vários plugins para você utilizar esses recursos e trabalhar em conjunto com o processamento de frames do React Native Camera Vision. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos de como você pode utilizar o processamento de frames. Então, se liga só. Por exemplo, reconhecimento facial, e aí você consegue implementar em diversos cenários. Por exemplo, o clássico usado para desbloquear o celular ou aplicativos. Também é possível implementar a detecção de objetos. Imagina só cenários onde você precisa identificar algum objeto específico. Também é possível utilizar o TensorFlow MLKit Vision da Apple. Também dá para criar chats de vídeo em real time utilizando, por exemplo, o WebRTC. Também dá para criar filtros para a câmera. Lembra daquele clássico que adicionava orelhinhas e um focinho de cachorro em real time, né, na face do usuário? Também dá para implementar detecção de profundidade, que pode ser utilizado em cenários de acessibilidade, por exemplo, para identificar o quão próximo um objeto está da câmera. Também dá para criar scanners para QR Code, código de barras, snapcodes da Apple e até mesmo dá para você criar códigos personalizados e por aí vai. Então olha só quantas possibilidades. Mas o que é super legal é que os processadores de frames, eles são feitos em JavaScript, o que faz deles serem simples, extensíveis e fáceis de criar, e ainda eles rodam com desempenho nativo. Então se liga só e inclusive aproveita para me contar aqui nos comentários que tipo de plugin você utilizaria aí em uma aplicação sua. Mas o fato deles serem feitos em JavaScript e ainda de ter performance nativa, isso torna ainda mais incrível todo o poder dessa biblioteca. E olha só, conta aqui nos comentários então
para eu saber qual plugin você utilizaria aí em uma aplicação tua. Mas olha só, algoritmos de reconhecimento no mobile até então não é uma das tarefas mais simples de fazer. Em outros cenários também, né? Porque é preciso considerar muitos conceitos clássicos do que você quer que a câmera veja ou que ela reconheça. Se você quiser reconhecer um jardim em um vídeo, por exemplo, precisaria ter grama, flores. Talvez teria que ter árvore para classificar aquilo como um jardim. Ou como na própria documentação cita, ela usa o exemplo de um cachorro quente. E aí, para identificar um cachorro quente, será que ele tem que ser aquele clássico americano, pão e salsicha, ou, quem sabe, um bem brasileiro e completo com tudo que tem direito? Quando a gente fala, por exemplo, de reconhecimento de texto, que inclusive é o que eu vou mostrar aqui, para poder reconhecer o texto também a gente tem que levar em consideração vários fatores. Idioma, por exemplo, se escreve como a gente escrevemos aqui no Brasil, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou consegue se adequar a outras formas de leitura, dá para traduzir de forma automática. Além disso, tem, por exemplo, fonte, caixa alta, caixa baixa, letra cursiva, escrito à mão e por aí vai. Então perceba que tem vários parâmetros, variáveis que estão em jogo nesse processo de reconhecimento. E a grande novidade, ou não novidade, mas o grande ponto alto dessa biblioteca que eu vou mostrar para você é que ela cuida de tudo isso de forma automática pra gente, porque esses plugins utilizam IA. Mas de todos esses parâmetros que a gente conversou, você pode perceber que é bastante coisa para pensar, né? Mas hoje, claro, eu vou facilitar todo esse processo e te mostrar a facilidade de implementar reconhecimento de texto, tá? Com o React Native e Camera Vision pra gente conseguir experimentar isso aqui juntos, tá? E você, inclusive, já pode sair utilizando isso em algum projeto teu. Quem sabe, a gente pode até pensar em outro vídeo para ver outro plugin aqui. Inclusive, deixa aqui nos comentários suas sugestões, tá? Mas pra gente deixar um pouco mais fácil e também para adequar mais ao nosso dia a dia, hoje eu quero te mostrar a leitura de texto. E você pode aplicar esse recurso em vários cenários, como por exemplo, ler o número do cartão de crédito para adicionar em uma wallet digital, ou ler o número de passaporte e por aí vai, tá? Mas, de novo, é importante você lembrar de respeitar todas as questões de segurança, LGPD e utilizar o bom senso. Como disse o tio Ben, lembra da frase do tio Ben? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, vamos lá, para eu poder te dar um exemplo prático aqui de uma das possibilidades de utilização do Vision Camera, eu fiz o seguinte. Eu peguei um pedaço de papel e eu escrevi o meu nome, tá vendo? E eu vou mostrar para você uma aplicação que eu fiz aqui de exemplo, tá? Para te mostrar a utilização do Vision Camera. E essa aplicação, ela vai ler isso que tá aqui nesse pedaço de papel que eu escrevi, que é o meu nome, e vai identificar o que está escrito aqui. Eu vou mostrar para você primeiro o Vision Camera sendo utilizado nesse app de exemplo que eu fiz para poder te mostrar, e daqui a pouco eu vou te explicar todas as etapas que eu fiz aí para fazer essa implementação, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou compartilhar aqui agora com você a tela do meu computador, e eu também estou compartilhando com você a tela do meu celular. Inclusive, o app já tá aqui, ó, no meu dispositivo, e agora eu tô com o meu dispositivo físico, tá? Esse é um ponto importante de você levar em consideração. Quando você vai trabalhar com câmeras, você precisa utilizar o dispositivo físico, porque você não vai conseguir manipular a câmera do emulador, tá? Então eu vou abrir aqui o app, inclusive perceba que eu fiz ele utilizando o Expo. Eu vou abrir aqui a aplicação e eu vou esperar a aplicação terminar de carregar, tá bom? Vou deixar até aqui o celular aqui do lado, em um suporte que eu tenho, ó, aqui do lado, beleza. Então perceba que tá aqui já a aplicação executando. Tem ali 2 botõezinhos que eu fiz só para manipular qual é a câmera que eu quero usar e se quero que ligue o flash ou não, daqui a pouco eu te mostro isso. Mas o que eu quero te mostrar é essa faixa aqui embaixo. Essa faixa aqui, ela aparece o texto que o processador de frame está interpretando, está processando. Então, olha só, eu vou começar trocando de câmera. Ó, cliquei naquele botãozinho, tá vendo que agora ele trocou a câmera. Inclusive tá aqui o software que eu estou usando para fazer a gravação desse vídeo para você, mas eu vou agora para o pedaço de papel, e olha só, quando eu passo ali, ó,
Quando eu chego perto, olha só, tá aparecendo o meu nome, ele identificou. Inclusive, se eu pegar, por exemplo, o teclado aqui do Note, olha só, conforme eu vou passando o celular aqui, ó, ele vai lendo, ó, as teclas. Inclusive, se eu posicionar ele ali, ó, pro MacBook Pro, olha só, ele conseguiu ler, ó, tá vendo que tem hora que ele lê ali, ó, ele aparece ali o MacBook Pro, olha só. Massa, né? Tá vendo? Então, esse é o exemplo que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, aqui uma dessas possibilidades, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui, inclusive, a câmera do lado para eu te mostrar aqui o código da aplicação. Eu vou te mostrar tudo, tá? Tudo, como eu fiz essa implementação, como você pode fazer isso aí no seu projeto, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, você precisa fazer a instalação do Vision Camera, né? Esse é um primeiro ponto importante. Então aqui é a documentação oficial, eu acho a documentação deles muito legal, inclusive tem muita referência visual, acho super legal isso. E vindo aqui na parte de guia, aqui no Get Started, você pode fazer a instalação utilizando o React Native CLI ou utilizar o Expo. Eu fiz a instalação utilizando o Expo, então eu instalei com Expo Install React Native Vision Camera. Também dá para fazer a instalação utilizando NPX, tá? Então, primeiro ponto, fiz a instalação dele. O segundo ponto importante é fazer a instalação do Reanimated. Por quê? Olha só aqui embaixo. Se você vai utilizar o processador de frames, então você tem que fazer a instalação do Reanimated. Como eu estou utilizando o Expo, então eu vim aqui e procurei por Expo Reanimated para já fazer a instalação utilizando o Expo também, ó. Tá vendo? Aqui dá para fazer a instalação com NPX, Expo, Install, React Native Reanimated. Fez a instalação disso no seu projeto? Perfeito. Precisa configurar também. Então, o que você tem que configurar? Adicionar o plugin do Reanimated. Em que lugar você vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó, no babel.config.js e vai adicionar aqui, ó, React Native Reanimated /plugin. Tudo isso tá aqui na documentação, tá? Uma coisa que eu sempre recomendo é que quando você vai fazer essas instalações e configurações, para de executar o projeto, vem aqui no terminal, dá um Ctrl+C para interromper a execução do projeto e executa de novo, tá? Para você garantir que a aplicação está executando com todas as configurações feitas. Perfeito? Ok, então depois que você fazer a instalação do Reanimated e fazer essa configuração, uma coisa que você precisa fazer é vir aqui, ó, no app.txt, que é o arquivo que eu estou usando de entrada, aí você faz isso com o arquivo de entrada da tua aplicação e adiciona essa importação, porque o Vision Camera vai precisar dela se você for utilizar o processamento de frames, tá? Inclusive isso aparece aqui, ó, se você vir aqui, ó, na parte de processamento de frames, aqui, ó, aqui na parte de processamento de frames, ó, aqui embaixo ele tem essa nota, ó, de fazer essa importação, tá? Então eu tô te explicando todos os detalhes de como eu fiz essa implementação para você fazer aí também no teu app, tá bom? Então voltando, fez a instalação aqui do Vision Camera, fez a instalação do Reanimated, fez a configuração do Reanimated, fez a importação aqui. Perfeito, então o Reanimated está pronto e a instalação do Vision Camera está pronto. Mas, quando a gente vai utilizar a câmera, o dispositivo de câmera do celular, a gente precisa também cuidar da permissão. O usuário precisa dar permissão para a gente acessar a câmera dele. E para poder fazer isso, se você estiver utilizando a CLI, tem aqui a configuração, né, o passo a passo. Mas eu utilizei o Expo. O que eu fiz? Eu vim aqui no Expo e eu peguei aqui, ó, esse trecho, tá vendo? Ó, isso daqui é as permissões, as configurações de permissão. E aí você vem aqui, ó, no seu arquivo app.json. O app.json, ele é o arquivo que tem todas as informações e configurações da aplicação, né? E aqui, ó, esse plugin tem aqui uma propriedade, né, onde a gente coloca aqui um vetor com os plugins da nossa aplicação. Inclusive, ele já vai adicionar automaticamente o React Native Vision Camera quando você instalar ele. Mas essa parte ele não vai colocar sozinho. Essa parte é a parte de permissões. Então, você tem que vir aqui e deixar dessa forma aqui,
para, além do React Native Vision Camera, também utilizar os plugins, ou utilizar as configurações para pedir permissão para usar o dispositivo de câmera do usuário. Depois que você fizer essas configurações, você vai ter que rodar o pré-build. Se você não usou o pré-build, não sabe o que é uma build de desenvolvimento, não sabe o que é o Expo Dev Client, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico tudo isso. Mas só para dar uma resumida agora, o Expo Pré-Build, ele vai ler o conteúdo do app.json, vai ver que aqui dentro tem plugins de configuração e ele vai automatizar essas configurações em código nativo. E aí, se você tiver num projeto Bare Workflow, ou melhor dizendo, se você tiver num projeto Manage Workflow, o que ele vai fazer? E se você executar o pré-build pela primeira vez, ele vai gerar a pasta Android e a pasta iOS. Tá vendo? Essa pasta Android e a pasta iOS, ela foi gerada quando eu executei o pré-build, porque eu criei o projeto com o Expo Manager. Quando eu executei o pré-build, o Expo Pré-Build, ele gerou a pasta Android e a pasta iOS com todas as configurações nativas já dos plugins que a gente adicionou aqui para a gente poder utilizar. E aí, para a gente executar a aplicação, a gente não vai conseguir executar ela no Expo Go, porque o Expo Go ele tem suporte a um conjunto ali de APIs que a SDK dele dá suporte, só que o Vision Camera ainda não faz parte da SDK padrão. Então a gente tem que rodar fora do Expo Go. É aí que entra as Custom Client, né? Então a gente consegue criar uma versão customizada do Expo Go para poder usar o código nativo de uma build de desenvolvimento. E aí, para poder fazer isso, eu executei esse comando aqui, ó. Eu vou até parar aqui o projeto e vou te mostrar. Eu executei npx expo. Ó, deixa eu aumentar o zoom aqui, né, para o código ficar melhor. Ó. npx expo run para rodar no iOS. Então, npx expo 2.iOS. E aí eu coloquei aqui a flag de device, por quê? Para rodar no meu dispositivo físico, tá? Inclusive, o meu dispositivo físico, ele tá conectado com um cabo aqui. E eu coloco o nome do meu dispositivo. Aonde você vai descobrir o nome do dispositivo? Por exemplo, aqui no iPhone, ó, eu venho aqui, ó, em configurações, venho aqui em geral, sobre nome. Aí ele aparece aqui o nome. Mas você também vai descobrir isso olhando no próprio Xcode ou no Android também. Então o nome é o de menos de você saber do seu dispositivo. E aí você executa ele para ele então gerar no dispositivo e ele vai ficar desse jeito aqui, ó, tá vendo, ó? Que aqui tem a versão, a build de desenvolvimento da nossa aplicação, ela tem todo o código nativo com as configurações necessárias que o Camera Vision precisa, tá? Então, feito isso, aí a gente consegue então executar a nossa aplicação diretamente no dispositivo por fora do Expo Go, tá? Vou voltar aqui para a documentação, só para confirmar se eu não esqueci de nenhuma configuração importante, mas aqui a princípio é isso, tá? Então fez a instalação do Vision Camera, fez aqui a instalação do Reanimated, configurou o Reanimated para usar também aqui o processador de frames, fez aqui a configuração de permissão, executou o Expo Pré-Build, executou a build, né? Gerou uma build aí de desenvolvimento para executar a aplicação, perfeito. Feito isso, qual que é o rolê que eu implementei aqui, por exemplo? Ó, deixa eu deixar aqui a câmera aqui do lado para eu poder mostrar para você como foi essa implementação. Inclusive eu parei aqui o app, né? Mas deixa eu executar ele aqui de novo. A aplicação. Eu estou utilizando ali o túnel porque eu estou com um probleminha de proxy aqui. Aí eu estou usando o túnel. Mas provavelmente você não vai precisar. Eu vou abrir aqui o app, ó. Tá vendo? Ó, perceba que eu estou utilizando aqui o Expo. Só estou usando aqui uma versão customizada do Expo Go, que é utilizando o Dev Client. Inclusive, quando você executar o pré-build, você vai perceber que dentro aqui do package.json, ele já vai adicionar a flag do Dev Client no script de start, por exemplo, tá? Então vamos lá. Como que eu fiz aqui, por exemplo, a implementação da câmera? Olha só como é tranquilo. Aqui em Home, eu fiz aqui, ó, a importação. Eu fiz aqui a importação do React Native Vision Camera primeiro e aqui eu acesso a câmera. Só isso, ó. E aqui, ó, basicamente a câmera é um componente. Eu passei para ela como estilo, por exemplo, ó, só um flex de 1. Passei um flex de 1 para ela ocupar todo o espaço que estiver disponível em tela.
Basicamente é isso. E aqui, ó, eu mostro, ó, para ela se a câmera está ativa ou não, coloco um verdadeiro. Aqui o device, eu preciso também mostrar para minha câmera, para esse componente de câmera, eu preciso dizer para ele qual é a câmera que eu vou utilizar. E para poder inicializar a câmera, a gente faz a importação desse daqui, ó, Use Camera Devices. A gente utiliza ele, ó, para poder fazer a inicialização da câmera. Inclusive, a gente seta aqui, ó, qual é a câmera que a gente quer usar, se é frontal ou se é a câmera traseira. Eu criei um estado chamado aqui de posição da câmera e eu coloco que ela começa na câmera frontal. Mas aí eu tenho aqui, ó, um togglezinho, tá vendo, ó? Eu fico invertendo, ó. Se tá frontal, vira traseira, se tá traseira, vira frontal, eu fico invertendo, que é o que faz esse botãozinho aqui, ó, tá? Esse botãozinho aqui quando eu clico nele. Outra coisa que eu fiz aqui também, ó, é, por exemplo, a manipulação do flash. Então, mesma coisa, ó, se tá na câmera frontal, eu digo para ele trocar, para o usuário trocar para a câmera traseira para utilizar o flash. Olha só, se eu clicar no flash com a câmera frontal, não vai rolar. Agora, se eu trocar aqui, ó, e apertar no flash, ó, acendeu o flash, olha só. E se eu desligar ele, desligou o flash, tá? Então, basicamente, é isso que eu fiz aqui. E aí, aqui também é um estado, tá vendo? Não tem nem muito segredo. É um estado e eu fico guardando dentro desse estado se o flash está ativo ou não para usar aqui, ó. É aqui que eu defino se o flash está ativo ou não, tá? Inclusive aqui, ó, eu usei esse mesmo estado para ficar mudando o ícone, ó. Pode ver, ó, flash on, ó. Deixa eu trocar aqui a câmera da frente, né? Ó, o flash on, ele fica com um sinalzinho de raio. Se ele está desligado, ele fica com um raiozinho, mas com um risquinho, né? Cortando ele, para mostrar que o flash está desligado. E agora, deixa eu mostrar para você como que eu fiz a parte de implementar o processamento de frames. Olha como é tranquilo. Aqui a gente tem o Frame Processor, que é essa propriedade, e aqui a gente passa o manipulador do processamento de frame, que ele é esse Use Frame Processor. E aí ele devolve pra gente esse frame. Esse frame, ele entrega todos os detalhes que a câmera está capturando, tá? Para poder te mostrar isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar comentado essas duas linhas e eu vou colocar um console.log desse frame aqui. Olha o tanto de informação que vai aparecer aqui no meu terminal, ó. Eu vou colocar na câmera da frente, eu vou passando aqui, olha só. Tá vendo, ó? Se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Ele tá fazendo a leitura ali, ó. Só que aí, o que que acontece? Beleza. Ele tá identificando para mim os frames. Perfeito, tá identificando para mim os frames. Só que eu preciso interpretar esses frames. É aí que entra o plugin que a gente utilizou aqui, que é o plugin do Vision Camera OCR. Esse plugin é o plugin para pegar o frame e interpretar esse frame como o texto que a gente quer identificar. E aí, para poder incluir ele na aplicação, é o seguinte. Eu vim aqui, ó, em plugins da comunidade, porque aqui, ó, você pode criar seus próprios plugins, tá? Ele tem aqui todo um passo a passo. Mas eu vim aqui em plugins da comunidade e tem aqui vários plugins prontos para você utilizar. Eu utilizei esse daqui, ó, Vision Camera OCR. É muito tranquilo de colocar ele no teu projeto. Você faz o seguinte, ó, primeiro, faz a instalação dele, utilizando o teu gerenciador de pacotes que você preferir, seja yarn ou npm. E aí depois você roda o comando podinstall na pasta do iOS se você for executar a aplicação no iOS. E com certeza vale a pena. E aí, no seu babel.config.js, lá no plugin de configuração do Reanimated, a gente adiciona esse globals e adiciona aqui o scan OCR, que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Olha só, se eu vier aqui, ó, no babel.config, tá aqui o plugin do OCR para a gente utilizar junto com o Reanimated. E aí, o que que ele vai fazer? Deixa eu ocultar aqui do lado para a gente ganhar espaço. Inclusive, ele tem aqui, né, uma demonstração bem legal, mas deixa eu deixar o dispositivo aqui do lado. O que ele vai fazer basicamente aqui, o que eu tô fazendo aqui basicamente é o seguinte, ó, eu vou até tirar aqui esse console log e deixa eu voltar para cá. E aqui, ó, a gente utiliza ele, ó, o scan OCR, tá vendo? Eu tô importando ele aqui, ó, o scan OCR, para poder interpretar, né, esse frame, para poder dizer para mim o que tem de conteúdo ali dentro. E aqui eu tenho duas coisas importantes. Quando a gente usa o Reanimated, ele executa as animações na thread de interface do usuário. E aqui eu preciso executar JavaScript. Então aqui a gente tem um conceito de worklet para a gente conseguir executar o JavaScript.
tendo em vista que o Reanimated está executando na thread de interface do usuário, tá? E esse Run on JS, ele tem a mesma proposta de rodar código JavaScript. Inclusive aqui, ó, eu vou usar um worklet de novo para rodar um console.log nesse data aqui, ó. Olha só, eu vou salvar e olha só, eu vou deixar o terminal aberto e agora, quando eu passo aqui deixa eu colocar na câmera traseira, olha só. Tá vendo, ó, que ele tá aparecendo ali, ó, as informações que ele tá identificando. Só que pra gente poder visualizar melhor, a gente pode pegar aqui, ó, e ao invés de pedir para ele exibir tudo, vamos pedir para ele exibir o resultado ponto text. Pedir para ele exibir o texto de resultado. Vou voltar aqui pro terminal, olha só, tá vendo as letras ali aparecendo? As letras que ele tá identificando. Se eu vier pra cá, ó, apareceu o Rodrigo ali várias vezes porque é o conteúdo que ele tá identificando naquele papel que eu escrevi. Então, olha só a simplicidade que é de implementar essa estratégia na sua aplicação utilizando o Camera Vision. É muito poderoso isso. Nossa, isso abre muitas possibilidades. Na boa. E basicamente é isso que a gente precisa fazer para conseguir implementar um identificador de texto utilizando um processador de frames na nossa aplicação. Eu tava muito animado para falar sobre isso aqui no canal e eu acho que é um tema super interessante e como eu te falei, ainda não tinha visto um conteúdo bom, acessível e prático sobre o React Native Camera Vision. E claro, se você gostou, por favor, curta esse vídeo e também compartilha com os teus amigos. E claro, coloca aqui nos comentários o que você achou do React Native Camera Vision. Eu tô super curioso também para saber. E sério, são muitas, mas muitas as possibilidades do que a gente pode experimentar com essa biblioteca. Eu gostei muito de testar aqui a leitura de texto, mas claro que ainda existe muitos outros cenários e plugins que a gente pode testar e explorar aqui também, tá? Assim que eu tiver mais uma curiosidade sobre o React Native Camera Vision, eu tô acompanhando de perto essa biblioteca e ela vem com muita novidade por aí, isso você pode esperar. E quando tiver, eu vou trazer aqui com certeza, tá? Eu espero então que você também mergulhe um pouco nesse tema, porque esse tema promete. Mas eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até mais.